Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom, que alegria de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós refletirmos a mensagem que Deus tem para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título Ciro, o Ungido. Ciro foi um rei medo-persa que Deus se utilizou através dele para fazer a libertação do povo de Israel, que ele se encontrava na Babilônia. E o povo de Israel, através de reis, de príncipes, sacerdotes que passaram diante desse povo, e também o povo em geral, eles acabaram se entregando à idolatria, a mensagens e também a adoração a deuses falsos, né? Que eles pegaram de nações pagãs vizinhas. E Deus, como uma forma de educar realmente ao povo de Israel, ele permitiu que eles fossem cativos lá na Babilônia do rei Nabucodonosor, e eles ficaram lá cativos por 70 anos, né? Longos 70 anos. E após isto, Deus tocou o coração do rei medo-persa chamado Ciro, para que ele pudesse invadir realmente a Babilônia, permitir isto, e que eles pudessem libertar o povo de Israel que se encontrava lá. E na lição de hoje, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, nós vemos algumas semelhanças, da história do rei medo-persa Ciro e do rei babilônico Nabucodonosor. Tanto Ciro como Nabucodonosor são figuras distintas, da história do povo de Deus, onde Nabucodonosor ele era rei da Babilônia. Ele ficou conhecido por destruir Jerusalém e levar todo o povo judeu para o exílio. Ele levou também todos os utensílios dos templos, e destruiu Jerusalém. Já Ciro, rei da Pérsia, ele é mencionado como aquele que, por um decreto divino, permitiu a liberdade aos judeus através dele, e ele proporcionou o retorno e a reconstrução de Jerusalém após ele derrotar realmente a Babilônia. Porém, ambos, Ciro e Nabucodonosor, eles eram pessoas pecadoras. Ciro tinha um poderio físico enorme, tinha um poderio bélico muito grande. Ele dominava realmente o mundo na época, e foi justamente ele que libertou o povo de Deus e eliminou os inimigos. Mas ele foi um pecador como as demais pessoas, e o seu livramento foi realmente temporário. E Nabucodonosor, ele morreu acreditando realmente no Deus criador e mantenedor do universo, o Deus realmente de Daniel. O rei medo-persa Ciro, como ele é chamado assim, o Ciro o Grande, geralmente pelos gregos, ele foi rei da Pérsia, que governou entre o ano de 559 e 530 a.C., que foi o ano que ele faleceu. Ele era bisneto do famoso Artaxerxes. A história do rei Ciro ficou conhecida na Bíblia por ele ter sido um instrumento de Deus que ele usou para libertar o povo de Israel
do jugo da Babilônia, onde o seu reinado, o reinado de Ciro, foi profetizado muito antes pelo profeta Isaías. E de acordo com o historiador Heródoto, que viveu um século após a época de Ciro, ele menciona que a mãe do rei persa, ela era Mandane, que era filha do rei Astiages. Ciro ascendeu ao poder realmente de forma surpreendente, apoiado por partidários de persas e medos. Quando Ciro derrotou a forte Babilônia, que ela era governada por Nabonido e Belsazar, ele procurou destruir tudo e saqueou a cidade da Babilônia inteira. E lá estava cativo o povo de Israel, que por orientações de Deus, Ciro libertou a todos, chegando ao fim os 70 anos profetizados do exílio dos judeus. Assim os medos e persas autorizaram que os israelitas retornassem e reconstruíssem a cidade e o templo de Jerusalém, conforme profecias que já mencionavam isto. E sob o governo do rei Ciro, o Império Medo-Persa se tornou fortíssimo. Foi o maior da história, onde o famoso historiador chamado Tom Holland chama este reinado assim, realmente o maior de todos os tempos, a maior aglomeração de territórios que o mundo já viu. E o rei Ciro foi se fortalecendo aos poucos, vencendo batalhas com nações vizinhas, e foi expandindo seu império, né? E foi capturando cidades na Ásia Menor e na Síria. E foi sua estratégia para justamente vencer a Babilônia pela sua forte exército, forte número de pessoas. E o rei Ciro ocupa um lugar especial. Ele é o único nas Sagradas Escrituras que é mencionado como a única pessoa gentia que recebe o título de Messias, ou ungido, que está lá em Isaías 45:1. E a Bíblia chega a esse ponto de relacionar o rei Ciro ao Salvador messiânico, ou ao próprio Cristo, por ele salvar, por ele tirar o povo de Israel das mãos dos babilônicos, que estavam fadados a matar, a sucumbir pela maldade que existia lá no cativeiro. E o profeta Daniel viu o Messias universal que libertará os humanos das garras do mal. Como era bastante popular entre os persas, eles chamavam o rei Ciro de o grande rei, ou talvez assim, rei dos reis. Isto era o prenúncio de que viria o verdadeiro Messias, o Salvador de toda a humanidade, e o que aconteceria quando Cristo retornar à sua igreja, e como de fato realmente está para acontecer. E ele sim é o Rei dos Reis, que ele veio do Oriente, que diz lá em Mateus 24:27, travando uma guerra contra o mal, esta Babilônia, que se encontra hoje diante de nós, esta confusão de doutrinas, de falsas doutrinas, uma mistura realmente do mal, verdade com mentira. E é isto que realmente nós temos que nos cuidar, porque Deus tem orientado, tem nos libertado dessa terrível Babilônia, porque a intenção realmente de Deus é nos levar para a terra prometida, que está em Apocalipse 19, versículos 11 até 16, ou seja, nas mansões celestiais. E por isso que a Bíblia refere-se a Ciro como o ungido, que está lá em Isaías 45:1.
Esse corajoso persa não apenas libertou o povo de Israel na época, mas a sua campanha contra a Babilônia também é um tipo ou uma representação da segunda vinda de Jesus, quando realmente Jesus voltará e nos libertará dessa Babilônia que nós encontramos no mundo, essa confusão de doutrinas que está levando à perdição muitas pessoas. O profeta Daniel, ao fazer um paralelo entre os 70 anos de Ciro e as 70 semanas de cativeiro da Babilônia, alerta o leitor para o fato de que essas semanas devem ser interpretadas profeticamente. Os 70 anos se referem a anos literais que levam à vinda do Messias Ciro, que está lá em Isaías 45:1, que resistiu o Israel, essa história da antiga Palestina. E de fato, o mesmo rei Ciro Persa representa o caráter histórico do verdadeiro Messias Jesus Cristo e seu evento de salvação como realmente um redentor, um salvador. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a obedecer os estatutos e mandamentos na integridade, inclusive o quarto mandamento. Você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, que sabe manusear bem as Escrituras e entender realmente essa mensagem que essa lição trouxe hoje e o que seria realmente esse Ciro Medo-Persa, que veio realmente libertar o povo de Israel e que eles se compararam até Cristo, onde Cristo também virá nos libertar dessa Babilônia que nós encontramos hoje. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador, com sinceridade, você ganhará de presente de Deus esse algo fantástico, chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque os sinais estão aí, porque Jesus disse ali em Mateus 24 e Lucas 21, que ele realmente voltará em breve, e ele deu os sinais nesses capítulos e versículos, e ao voltar, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a Ele como Salvador, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma oportunidade de ver assim uma grande festa das bodas do Cordeiro, do casamento dele, Jesus, o noivo, com sua noiva, a igreja, que é todos nós que somos a igreja, que somos a noiva de Cristo, numa grande festa. E você também, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.